Olá pessoal, tudo bem? Começando aí, o capítulo, imperialismo na África e na Ásia. A gente vai ver então nesse capítulo, a divisão desses dois continentes, pelas grandes potências europeias. Tudo bem? Para essa aula, vocês vão precisar do livro, páginas 160 a 163. Lá na plataforma, vocês também vão ter todas as orientações do que é para ser feita, tá? Vocês vão receber, tanto as questões quanto a atividade com gabarito. Façam as atividades, depois de feita, confira, no gabarito o que era para vocês responderem, o que vocês responderam, o que precisa completar, tudo bem? E mandem de volta, tudo bem? Pessoal, na abertura aqui do capítulo, nós temos um mapa histórico, do Império Britânico, e aparece nesse mapa, todos os seus domínios coloniais no século XIX, tudo bem? Esse mapa, então, ele foi criado lá em 1886, certo? Vocês vão perceber que é um mapa, que representa, os domínios coloniais britânicos lá no século XIX, Lembrando que nesse momento, a grande potência é a Inglaterra, tá? Para vocês entenderem o mapa, vão escutando, e vão observando esse mapa, certo? Ao centro, pessoal, vocês vão ver a figura de uma mulher, tá? Essa mulher, ela está segurando um escudo e esse escudo tem as cores da bandeira da Inglaterra, tudo bem? Ela está sentada em cima de um globo, tá? E isso, pessoal, vai simbolizar pra gente, o seu domínio no mundo, tá? Então, o domínio da Inglaterra sobre o mundo, tudo bem? Vocês continuando aí observando, vocês vão ver à esquerda, na lateral acima, vocês vão ver a figura de indígenas, tudo bem? Vão ver também, pessoal, outros personagens na parte inferior, tá? Um militar e um explorador, Ambos são britânicos, e um homem asiático. Esse homem asiático provavelmente deve ser um indiano, tudo bem? Que está conduzindo um elefante. Na parte direita dessa imagem, pessoal, tem uma mulher africana, uma aborígene australiana e um casal europeu. Esse casal europeu provavelmente, é um casal de colonizadores, tudo bem? Na parte superior, lá na lateral direita, vocês vão perceber uma mulher com trajes asiáticos, tudo bem? Em toda a borda do mapa, certo? Que esse mapa, é ricamente ilustrado, vai representar pra gente a diversidade dos povos que estavam sob domínio britânico nesse período, tá? Então, pessoal, nesse capítulo, o que vocês vão perceber? Que tanto o continente africano quanto o continente asiático, certo? Eles têm aí, uma diversidade, tudo bem? E toda essa diversidade, ela não vai ser respeitada durante essa partilha, tá? Então, vocês vão perceber que essas potências, europeias, elas vão partilhar esses dois continentes entre si, mas sem se preocupar, com os povos que moravam ali, com os hábitos, com os costumes, tá? Então é isso que a gente vai ver. Bom, como a gente estudou, pessoal, ano passado, a escravidão, os escravos africanos, principalmente a vinda deles aqui, enquanto Brasil colônia, vocês perceberam que esses africanos, eles não aceitaram a escravidão numa boa, certo? Eles resistiram, Então, tivemos aí as formas de resistência. Isso vai acontecer também com o imperialismo, tá?
tanto os povos africanos quanto os povos asiáticos, eles não vão aceitar essa dominação numa boa. Nós vamos ver quais foram as formas de resistências, tá? E quais foram as consequências dessas resistências. Tudo bem? Bom, pessoal, para se fazer essa política imperialista, né, esses países, né, essas potências europeias, eles vão se justificar, né? Então, eles vão aí dar um motivo, né, do porquê, né, fazer o que eles estão fazendo, tá? Que é o que nós vamos ver aqui agora, tá? Então, pessoal, lá na segunda, né, metade do século XIX, né, as grandes empresas capitalistas europeias, elas precisavam, né, conquistar novos mercados para assegurar seu lucro crescente, né? Isso vai acontecer devido à Revolução Industrial, certo? Então, estava produzindo bastante, né? Precisava de mais gente para estar comprando esses produtos, mas eles vão precisar também de matéria-prima para fabricar esses produtos. Tudo bem? Então, pessoal, vai prevalecer a ideia, né, da missão civilizadora do branco europeu, né, sobre os demais povos, né? Os demais povos, né, pelos europeus, eles vão ser considerados inferiores, tá? Essa ideia, pessoal, ela vem aí, né, do darwinismo social, tá? Que é uma teoria, né, de seleção natural, né, a teoria aí da evolução, que demonstra que os seres vivos mais adaptados ao meio, né, sobreviviam, enquanto os menos adaptados seriam extintos. Tudo bem? Então, pessoal, os europeus, né, adeptos aí, né, ao darwinismo, né, eles vão, né, tentar explicar essa teoria de seleção, né, natural às sociedades humanas da seguinte maneira: os brancos europeus, né, fariam parte da parcela mais evoluída da humanidade, enquanto os africanos e os asiáticos, por exemplo, né, seriam primitivos, menos desenvolvidos, né? Então esses povos, né, seriam aqueles povos, né, que não sobreviveriam. Tudo bem? Porque eles não estavam adaptados, então eles seriam extintos. Tudo bem? Então, pessoal, esses vínculos, né, e tudo isso que vai acontecer, né, não vai ser igual em todos os locais, tudo bem? Mesmo quando se trata, né, de subordinação de uma superpotência, tá? Então, em cada local da África, em cada local da Ásia, certo? Esse imperialismo, ele vai acontecer de uma maneira, tudo bem? Então, não é porque as grandes potências, né, vão dominar esses dois continentes que vai acontecer tudo igual em cada continente, tá? Nós vamos ver, né, a região que a Inglaterra vai dominar, como que vai ser a Rússia, a Alemanha, tudo bem? A Alemanha e a Itália, pessoal, elas vão entrar nesse processo. Não é que elas não vão participar, lembra, né, que a gente acabou de ver que a Alemanha e a Itália, elas acabaram de se unificar, né, acabaram aí de se tornar um país, tudo bem? Não é que elas não vão participar desse processo, tudo bem? Elas vão entrar um pouquinho mais tarde nessa corrida, tá? Então, o que nós vamos ver nesse capítulo, né? Que o imperialismo ele vai ganhar impulso a partir de 1870 e ele vai desenvolver as seguintes características: concentração de produção controlada pelos grandes monopólios, que vão ser aí as grandes potências europeias, né? Nós vamos ter aí o surgimento do capitalismo financeiro, nós vamos ter a exportação de capitais, né, exportando fábricas e maquinários, tudo bem? Então, tudo isso vai ser levado, né, para esses países, né, que vão ser aí dominados, e nós vamos ter uma divisão territorial do planeta, né,
que vai levar aí as grandes potências a expandir-se pelo mercado mundial, repartindo esse planeta, né, esses continentes entre si, tá? Então é isso que nós vamos aí estudar neste capítulo, tudo bem? Bom, pessoal, então, né, vocês podem ver aqui, né, na página 162, né, nós vamos ter aí um mapa em 1914, tá? Nesse mapa, né, vocês vão ter uma ideia de como que o mundo ele foi dividido durante o imperialismo, né? Principalmente aí, né, o continente asiático e o continente africano, né? Então, nós vamos ter aí, né, possessões belga, francesas, espanholas, italianas, inglesas, né, holandesas, dinamarquesas, estadunidenses e portugueses. Tudo bem? Então, esse continente foi dividido dessa maneira, tá? Hoje, pessoal, né, se a gente for pensar, né, em imperialismo, né, vocês conhecem algum país que seja imperialista hoje, atualmente, no século XXI, né? Aquele país, né, que interfere, que coloca lá o dedo, que cutuca o outro, né? Não sei que resposta vocês vão dar, tudo bem? Mas eu vou dar de exemplo para vocês, né, que hoje a gente pode falar, né, que um país imperialista, nós podemos citar, né, os Estados Unidos, tudo bem? Porque hoje, pessoal, os Estados Unidos é uma das nações que mais intervém em outras regiões, principalmente, né, lá na região do Oriente Médio, né, devido, né, ao interesse que os Estados Unidos têm nessa região, né, porque o Oriente Médio ele é uma região muito rica em petróleo. Tudo bem? Bom, pessoal, lá na página então 163, né, vocês vão ver aí, né, o caráter desumano, né, não desumano, desculpa aí, me expressei mal, né, mas a desumanização dos colonizados, né, como que esses povos colonizados, né, eles vão ser representados para o resto do mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, né, o que está mostrando aqui pra gente, né, na página 163, né, é um cartaz de uma amostra que teve em um zoológico em Paris, tá? E nessa exposição no zoológico, pessoal, seria aí, né, uma exposição sobre uma aldeia africana, certo? Que vai ser montada, né, dentro do zoológico, tá? Isso, pessoal, vai tratar, né, de uma estratégia aprimorada durante o imperialismo, tá? Só que, né, essa estratégia, pessoal, ela é recorrente até os dias de hoje, né, que é o racismo, né, que a gente comentou no comecinho, tudo bem? Então, pessoal, esse racismo, né, ele acaba aí se impondo como política, né, e serve para desumanizar determinados grupos sociais, tudo bem? Outra coisa também, pessoal, esse tipo, né, de exposição, né, ele tinha o intuito, né, de provar essa suposta superioridade dos europeus que nos mostra o darwinismo social, tudo bem? Então, para mostrar, né, que os europeus, né, eles são superiores, né, sobre os povos colonizados, principalmente dos povos africanos. Tudo bem? Então, essa exposição, ela mostra isso, tá? Bom, sabendo já mais ou menos o que aconteceu, quais vão ser as primeiras reações ao imperialismo, tudo bem? Então, pessoal, a gente não deve olhar, né, o imperialismo, né, só sob o ponto de vista dos colonizadores, tá? A gente precisa também conhecer, né, os povos aí que foram colonizados, certo? Então, o que vai acontecer?
os europeus, né, eles vão sempre buscar apoio, né, da elite local, tudo bem? Então vamos lá, chegaram em determinado país da África, certo? Eles vão, pessoal, conseguir, né, fazer o que eles fizeram, né, porque eles vão ter apoio da elite local, certo? E eles vão ter apoio, né, da elite local, né, através, né, de trocas de interesses, de pagamentos, tá? Então eles não vão agir sozinhos, tudo bem? Outra coisa que a gente tem que ter em mente, né, agora olhando aí, né, o imperialismo, né, enxergando aí, né, pelos olhos dos colonizados, a gente tem que ter em mente, pessoal, que esses povos, tanto os africanos quanto os asiáticos, eles vão resistir de diferentes formas, certo, a esse imperialismo, tá, a essa dominação, tá? Então, pessoal, eles vão contestar, né, as imposições ideológicas, né, dos europeus. Eles vão contestar as políticas, eles vão contestar as políticas econômicas, eles vão contestar, né, as políticas culturais, né, porque tudo isso, né, chegava, né, o país, né, chegava e impunha tudo isso, né, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos. Então a gente tem que ter em mente que eles não vão aceitar numa boa, tudo bem? Eles vão resistir. Vocês perceberam que, vamos supor, os Estados Unidos chegou lá numa determinada região, ele vai impor a sua política, ele vai impor a sua cultura, ele não quer saber, pessoal, como aquele povo já vivia, ele não queria saber como que é a cultura daquele povo, ele chegava lá já impondo a sua, tudo bem? Então, é nisso daí também, né, que os povos colonizados, eles vão resistir, tudo bem? A resistência africana, pessoal, né, lá no século XIX, né, vai acontecer porque as nações imperialistas, né, elas vão precisar de mão de obra, né, nos seus empreendimentos africanos, tá? Então, pessoal, nesse momento, né, vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu com o tráfico de escravo, tudo bem? Esse povo, pessoal, os africanos, eles vão acabar sendo escravos dentro do seu próprio território, tá? Eles vão ser explorados dentro do seu próprio território. Por quê? Porque essas nações imperialistas, né, elas estavam explorando o território e para isso ela vai precisar de mão de obra, tudo bem? Então, por isso que eles vão atuar, né, no sentido contrário, né, do tráfico de escravo, tudo bem? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos ver como que esses africanos, né, eles resistiram e como que foi feita a partilha da África, né, entre essas grandes potências, tudo bem? Então, façam o que tem que fazer. Dúvidas, mandem por e-mail e a gente se vê na próxima aula.